Estamos mais uma vez aqui reunidos, Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, Centro Espírita Antônio de Pádua, para mais uma noite em conjunto, trazer para nossa reflexão mais um momento de palestra. Desta vez, quem irá falar para nós é a nossa querida Zunara. Zunara, que já foi trabalhadora do Centro, do Grupo Espírita, Grupo ou Centro Espírita de Nova Venécia, Zunara? Grupo Espírita Paulo Estevão, do Centro Espírita Antônio de Pádua, e hoje se encontra em Vitória, auxiliando ao SEJAC, né? E a Federação, né? Ela vai falar para nós sobre o tema o que procuras, o que buscais, perdão. Para que a gente não perca muito tempo, nós vamos pedir ao Fábio que faça a leitura inicial para nós e a prece. Queridos amigos, muito boa noite a todos. Do livro Recados da Vida, essa mensagem é do Espírito Jair Presente, psicografia do Chico, e é um pequeno poema chamado Petição do Dia. Senhor Jesus, reconheço, nos dias que vêm e vão, que hoje em si é um tempo novo que me deste ao coração. Noto o valor de um minuto que num minuto não cabe. E o tesouro de uma hora entre os homens ninguém sabe. Agora que tenho tantas aspirações benfazejas, ensina-me a caminhar nas trilhas que mais desejas. Se ainda tenho a pedir-te algo em meu pobre lugar, que eu seja paz e alegria com quem me possa encontrar. Queridos amigos, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus a permissão para usufruirmos da reflexão dessa noite, que estejamos sintonizados e receptivos para ouvir nossa querida irmã Zunara, rogando a espiritualidade amiga dessas duas casas que se unem para este trabalho bendito da divulgação da doutrina espírita, que inspire em nossa irmã, que seu verbo seja lúcido aos nossos cérebros e aquecendo os nossos corações. Que Jesus nos ampare nessa noite, que estejamos de corações abertos e aproveitemos esse encontro virtual, mas que une os nossos corações. Muita paz a todos, em nome de Jesus, iniciamos a reunião dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Zunara, é com você, querida. Obrigada, Tereza. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. A gente está longe, mas está juntinho, né? Falar que foi, acho que a gente vai ser sempre. Esse foi, não tem, né? Acho que vamos ser sempre. E hoje, vamos perguntar, cada um de nós, assim, sempre estamos buscando alguma coisa, né? Mas hoje, nesse momento, se fosse perguntado para nós, que estamos aqui agora, que buscais? O que a gente ia responder? Que buscais? E de onde isso saiu? Narra João, lá no capítulo 1 dele, ele vem narrando a caminhada de João Batista ainda, né? João Batista circulando com os discípulos dele. E João caminhava com 2 discípulos, João Batista. E aí ele viu Jesus. E viu Jesus e apontou para Jesus e falou para os seguidores dele: esse é o Cordeiro de Deus. E aí os seguidores dele quiseram, então, ir até Jesus para segui-lo.
E esses dois, nada mais, nada menos, era do que o João, evangelista, exatamente o que está narrando para nós o Evangelho, e o Tiago Maior, seu irmão. E narra João no Evangelho que eles, então, se aproximam de Jesus, né? Os dois discípulos, que é o João, aí evangelista, e o Tiago Maior, se aproximam de Jesus para segui-lo. É assim, Jesus está andando, eles começaram a seguir atrás. Né? Jesus foi caminhando, eles foram caminhando atrás. Eles não chegaram para perguntar alguma coisa ou para conversar com Jesus. Narra João que os discípulos, então, começaram a seguir Jesus. Deixaram João Batista para lá e foram seguir Jesus. E aí, Jesus para, olha para eles e faz essa pergunta: que buscais? E eles, então, olharam para Jesus e falaram assim: Rabi, onde moras? Eles não perguntaram o que eles estavam buscando. Responderam para Jesus com outra pergunta: onde moras? E Jesus mostrou onde era a casa dele. Mas o importante nisso tudo é o que Emmanuel traz para nós de reflexão em cima dessa riqueza. Porque Emmanuel, como nós já conhecemos, tem uma riqueza de síntese em cima de qualquer coisa, e ele fala de uma forma muito rica. Ele pegou esse que buscais e temos duas mensagens de uma riqueza tremenda. Uma está publicada no Caminho, Verdade e Vida, com esse título, e a outra está publicada no livro Espírito de Verdade, com esse mesmo título, Que Buscais. E ele faz duas abordagens diferentes, apenas com esse título, Que Buscais. No Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel trata que a nossa existência, cada uma delas, porque a gente vem com muitas encarnações, né? E ele coloca que cada existência é uma oportunidade de novos conhecimentos. E tudo que estamos passando nada mais é do que aprender a cada minuto, né? Como veio na leitura inicial, falando da questão do tempo, de cada segundo que a gente tem, né? Tudo é para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui para novos conhecimentos, conhecimento nosso, conhecimento do mundo, da espiritualidade. Então, a vida vai nos envolvendo de tal forma que aquilo que nós precisamos aprender vai se descortinando. Né? Dependendo de cada passo que vamos dando, tudo vai se abrindo do que é necessário para o nosso aprendizado. E conta Emmanuel que a aquisição dos valores religiosos é a mais importante, porque nós valorizamos ainda muito aquilo que é material. Ainda somos muito no campo do instinto, né? A coisa da manutenção da vida, graças a Deus, precisamos ter isso, sim, porque precisamos nos manter encarnados, senão não vamos aproveitar a encarnação, né? Mas passamos ainda valorizando muito a questão da manutenção, do que é matéria. E Emmanuel fala que a aquisição dos valores religiosos é a mais importante, porque representa o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus, que nós vamos nos ligando com Deus através da religião. E aí aqui fica mais um detalhe para a nossa reflexão. A doutrina espírita é um tripé: ciência, filosofia, religião. Mas tem um número grande de companheiros espíritas que estão colocando dúvida sobre o pezinho da religião. E quando alguém pergunta se religião, se espiritismo é religião, falam que não, que é filosofia, que é um modo de vida, que é uma ciência. Mas, se tirarmos o pé da religião, desse tripé,
vai acabar a doutrina espírita. Porque a ciência e a filosofia sozinha, sem Deus, sem a religião, não vai seguir adiante. Então, Emmanuel fala isso de uma forma muito clara, né? Que a aquisição de valores religiosos é importante para esse movimento de ligação, de iluminação da alma para Deus. Então, precisamos sim do lado filosófico, da ciência comprovando tudo, mas não podemos nos esquecer da divindade, que é o que nos sustenta. E que os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e votos absurdos. Quantos equívocos nós, no passado, já tivemos nos templos religiosos de promessas, e hoje estamos aqui dentro da doutrina espírita para dizer assim, gente, a doutrina espírita não promete nada. Mas quantos ainda, de forma equivocada, acham que temos sim, que vai ter um milagre, se eu frequentar o centro espírita, a dor vai passar, se eu frequentar o centro espírita, eu não vou passar por tal problema, eu vou sarar da doença, eu vou conseguir um emprego, ou qualquer outro templo religioso. Né? Então, o fato de eu ir para um templo religioso, seja ele qual for, né, não vai me fazer ter um emprego, muito menos um emprego que pague bem, não vai fazer com que a doença acabe, mas vai me sustentar para passar por todas as provações que a vida colocar para mim. E ele fala dos votos absurdos, né? Será que a gente não está ainda usando a espiritualidade? A gente não fala, não faz promessa, né? Mas a gente faz algumas barganhas, né? Não estamos aí tentando barganhar ainda aí não mais com Deus, com os santos, mas com os espíritos, muda só o nome. Tentando barganhar, né? Nós não fazemos uma promessa de se eu tiver tal bênção, eu vou, sei lá, vou subir os degraus do Convento da Penha. A gente não faz uma promessa desse nível, mas será que a gente também não faz algumas barganhas com a espiritualidade? Né? Então, são questionamentos. O que eu estou buscando dentro da casa espírita ou do templo religioso que eu entro? O que eu busco? Porque Jesus foi claro quando ele pergunta para Tiago e para João, que buscais? Jesus sabia o que os dois queriam, mas ele perguntou, que buscais? Porque ele queria que eles verbalizassem. Emmanuel fala isso muito claro, ainda nessa mensagem do Caminho, Verdade e Vida, depois sugiro a leitura na íntegra, porque ele fala assim, se nós não estamos buscando, deixando para o plano espiritual resolver nossos problemas, nós que estudamos doutrina espírita, não estamos deixando para eles? Né? Será que a gente não está deixando por conta para que eles resolvam, que afaste a dificuldade, que afaste as doenças, que pedindo aí que os médicos da espiritualidade, né, nos envolva para que a doença não nos atinja, né, para que os irmãozinhos que ainda não nos perdoam se afastem de nós, ao contrário de solicitar que eles auxiliem a mim e aqueles que estão comigo no aprendizado para que possamos nos melhorar em conjunto. Né? O que eu estou buscando? Eu venho para a casa espírita para buscar uma mudança minha ou para que tudo mude e eu continuo na mesma vida que eu vinha vivendo, passando com a mesma trajetória, com os mesmos hábitos. O que eu estou buscando para mim? Né? E se formos pensar, né, que estamos novamente, né, estávamos, Tereza e eu, conversando antes de iniciar, por conta
né? Vem os alertas pedindo novamente o uso de máscara, mas será que a gente acreditou que poderíamos estar junto dentro de espaços fechados sem nos proteger? Que num passe de mágica já estava tudo resolvido? Se nós continuamos egoístas, continuamos com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, porque não é o exterior que precisa mudar, somos nós. A busca é pela luz que está aqui dentro de mim. As respostas para as dificuldades estão dentro de cada um de nós, não é lá fora. Enquanto continuarmos buscando lá fora, vamos continuar com dificuldades. A dificuldade não vai passar, né? Ela vai continuar ali, chegando para nós. Quantas vezes conversamos com pessoas com dificuldade imensa no relacionamento, seja com o filho, com o companheiro ou companheira, com os pais, mas a gente ouve um lado da conversa, né? E se a gente for só ouvir aquela pessoa, a nossa tendência é nos identificarmos com a dor dela, com a dificuldade dela, e o outro é o vilão. O outro é o vilão. Mas se formos ouvir a outra pessoa, a versão que a outra pessoa vai dar é como se quem a gente ouviu primeiro passa a ser vilã. Cada um tem uma versão diferente da história. E isso acontece também nos dois planos da vida. Com aqueles que nos acompanham, a gente olha assim, porque tem um irmão no plano espiritual querendo o meu mal, mas nos esquecemos de que se existe alguém que quer o meu mal, porque em algum momento existiu o amor, e esse amor ficou doente. O que eu fiz para que esse amor adoecesse? Então, é preciso que eu veja o que eu estou buscando, né? Nesse dia a dia. Não é só aqui agora que estamos aqui reunidos, mas são 24 horas, né? Estando na vigília e depois dormindo. O que eu busco? Quais são os amigos espirituais que eu busco na hora que eu me desprendo do corpo? À noite, enquanto o meu corpo dorme, quem são os amigos espirituais que eu busco? Quais aqueles que eu trago para a minha convivência? E no livro Espírito da Verdade, que está lá no capítulo 54, com esse mesmo título, Que Buscais, Emmanuel traz uma reflexão muito rica para nós espíritas. Por isso é que do Caminho Verdade e Vida eu passei en passant, né? E sugiro a leitura. Mas esse eu vou pedir licença a vocês para ir lendo e conversando sobre ele. Porque Emmanuel fala que, com essa simples indagação do Senhor, quando Jesus pergunta, né, para João e para Tiago, que buscais? Emmanuel fala assim, essa simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo, diante da boa nova nascente no mundo. O que nós estamos buscando com a doutrina espírita? O que eu estou buscando? O que eu quero, de verdade? Quando eu estudo, quando eu leio, né? O que eu estou buscando? Às vezes, a gente abre um grupo de estudo e pouquíssimas pessoas entram para estudar. Muitos com a desculpa, eu já estudei o Livro dos Espíritos, eu já estudei o Evangelho, eu já estudei o Livro dos Médiuns. E aí me recordo sempre de Divaldo, né, que fala que até hoje ele estuda o Livro dos Médiuns, com a mediunidade estupenda dele, com a proteção que ele tem dos benfeitores, né, mas ele não deixa de estudar, ele continua estudando. Chico estudava. E nós? Por que a gente reitera a rebeldia de não querer estudar, achando
que abriu acaso algumas páginas já conhece a doutrina. Então, o que nós espíritas estamos buscando com essa boa nova de Jesus explicada pela doutrina espírita? E Emmanuel segue: ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ele começa a desmembrar todos os trabalhadores espíritas nessa mensagem. Não importa onde eu estou nessa aí, mas todo mundo está dentro desse pacote que Emmanuel coloca aí, né? Ao obreiro modesto da assistência, sabe? Aquele que vai lá na feirinha de Guriri pedir a xepa da feira, né? Para levar para aquela família necessitada. Aquele que pede uma cesta básica, recolhe para levar para a família da Casa do Caminho. Aquele que a casa abriu, enche o copinho, que abre a casa. Né? Aqui está falando da simples. E aí ele coloca ao colaborador da propaganda doutrinária. Aí já pega nós, né? Olha euzinho aqui junto, alguns companheiros que estão aqui, né? Aí vem o puxão de orelha dele. Representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Então, eu não tenho que entrar com o meu achismo. Quando alguém me faz uma pergunta, eu tenho que responder não o que eu acho, mas a doutrina espírita diz isso. É a doutrina espírita, não o meu achismo. Se eu falo em nome da doutrina, eu tenho que dizer, olha, no livro dos Espíritos, os Espíritos responderam isso, sobre isso que você está perguntando. Então, toda a minha fala para propagar a doutrina é em cima da codificação e não do meu achismo. Eu sempre costumei a brincar assim, ninguém perdeu nada para eu achar, então eu não acho nada. É a doutrina espírita e não o que eu penso. Quando eu coloco o que eu penso, vira personalismo. E quando eu coloco a minha persona, a minha interpretação pode ser equivocada. Por isso que é importante tudo que ouvirmos, buscar lá na fonte, lá nos livros de Kardec e ler, lá na fonte. Porque quantas vezes a gente ouve palestrantes, até famosos, fazer citações, e aí a gente vai lá naquele livro e olha, não é bem daquele jeito. Então, para que eu saiba me nortear, eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso estudar. E se eu quero falar da doutrina, eu preciso buscar na fonte e sempre me resguardar nela, e não... E aí não é a minha opinião, é Emmanuel que está dando esse puxão na gente, né? Resguardar a pureza doutrinária do Espiritismo. E lembrando que é consolo, instrução e consolo. Não é colocar, você está passando por essa dor porque você deve ter sido muito ruim lá no passado, hein? Seu filho é problema, né? No mínimo, você matou ele no passado, trouxe ele agora como filho. Não. São tantas as possibilidades que a doutrina coloca para nós. Não existe encarnação igual. Todo planejamento é individual. E muitas vezes é por amor que se traz o filho, não é porque está devendo, não. É por amor. Pode ser que tenha, sim, comprometimento do passado, pode ser, mas também tem uma grande chance de ser por amor. E isso consola.
temos que valorizar o negativo. Se eu estou passando por essa dor, é porque eu fui muito ruim no passado. Tá, ninguém aqui foi coisa muito boa mesmo, não. Mas é uma bênção estar podendo passar, porque isso é aprendizado. E não é punição, é aprendizado. E Emmanuel segue falando que ao orientador da Assembleia da Nossa Fé é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Então, não importa se eu vou 10 vezes por semana no centro espírita, não importa quantas lives, não importa. O que importa é qual é o meu esforço para cumprir o dever que me compete. Se eu posso dar 1 hora, que essa 1 hora tenha qualidade e que eu me esforce de verdade para que essa 1 hora aconteça, né? Se eu falar para a Tereza, pode colocar meu nome aí, que em tal data eu vou fazer a palestra, que eu me esforce para naquela data eu estar disponível, né? Então, ninguém é obrigado a fazer nada. A doutrina espírita não exige nada de ninguém. Mas a partir do momento que eu me comprometo, aí sim, aí vai ser questionado, né? Qual é o meu esforço para cumprir aquilo que eu me comprometi? O que eu estou fazendo? E qual é o dever que me compete? Eu não sei. Eu não me lembro do que eu coloquei no meu planejamento. Claro que não nos lembramos, mas aquilo que bate na minha porta, com certeza eu me comprometi, de alguma forma. Nada chega para nós que, de alguma forma, não tem a ver com o que eu preciso fazer. Se a tarefa chega, é para trabalhar, né? Então, fica aqui o lembretezinho de Emmanuel, não é da Zunara, não. E Emmanuel continua. Ao servidor da evangelização infantil, ao puxãozinho aqui para os evangelizadores, surge a interrogação do Divino Mestre. Qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz? Se eu sou um evangelizador infantil, qual é o meu preparo para lidar com esses espíritos imortais dentro desse corpo infantil para ser trabalhado dentro do Evangelho de Jesus? Qual é o rumo que eu estou escolhendo da minha vida ali no dia a dia com essas crianças? Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus, pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. E aqui vem mais um lembretezinho, né? Que Kardec recebe da espiritualidade, que ele classifica a mediunidade, que todo mundo tem, né, um pezinho na mediunidade, porque nós convivemos com os 2 planos da vida, somos influenciados nos 2 planos da vida, nós influenciamos os espíritos nos influenciam, né? Por isso ele diz que, na generalidade, todos somos médiuns, né? Mas tem os médiuns que são ostensivos, que traz na organização física, né, esse lado para uma mediunidade ostensiva, né? Ele traz aqui com o título de talento, né? Lembrando dos talentos, né, da parábola de Jesus, né? Mas que nem sempre, aí vem de novo, num diálogo fraterno com alguém, seja dentro da nossa família, seja um companheiro que chega cheio de dúvidas, né? E ele, às vezes, nessa pandemia, muitos tiveram dificuldades, porque acho que eu estou ouvindo voz, acho que eu estou ouvindo barulho, e logo alguém fala assim,
você tem mediunidade, você tem que ir para o centro desenvolver. A gente não desenvolve mediunidade. Isso está claro no livro dos médiuns. A mediunidade é orgânica. Ou você vem com ela, ostensiva, ou você não vem. O que nós fazemos no centro espírita é educar a mediunidade que a pessoa tem. Ela estudando, ela aprende a identificar o que ela, se é de espírito o que ela está ouvindo, ou se é do íntimo dela, né? Ela vai aprendendo que o espírito se comunica mente a mente, e ela aprende também que tudo tem seu momento, não, nós não estamos à disposição dos espíritos, como eles não estão à disposição, pelo menos os elevados não estão à disposição o tempo inteiro para a hora que a gente quer, por isso tudo é com hora marcada, né? Agora, os dois centros espíritas aqui reunidos estão com um trabalho fantástico lá dentro, utilizando as energias benfazejas que todos nós aqui estamos emanando, porque estamos lembrando de Jesus. E eles estão se utilizando disso para trabalhar os irmãos que estão lá dentro do centro, desencarnados, para o entendimento. Eles estão escutando esse nosso diálogo da mesma forma que cada janelinha aqui está escutando. É como se tivesse um grande painel lá dentro e eles estão participando dessa palestra e as nossas energias chegam junto com as dos irmãos desencarnados que estão trabalhando. Então, os espíritos que trabalham para Jesus têm horário, porque eles têm muito o que fazer. Agora, os que ainda não aprenderam, esses se aproximam de acordo com a nossa sintonia. A gente fala mal, quem gosta de falar mal chega junto. Então, é preciso que quem tem a mediunidade ostensiva estude para que possa entender e usar esse talento, como Emmanuel coloca aqui, para Jesus, para o bem de si mesmo e de todos que convivem com ele nos dois planos. E Emmanuel segue. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando para os deveres justos. Então, quando eu me coloco para aprender a doutrina espírita, ele está questionando: eu estou realmente aprendendo com sinceridade? Eu estou me colocando de uma forma sincera? Ou eu estou só da boca para fora, falando da doutrina espírita para quem está perto de mim, mas não estou com nenhum pingo de vontade de mudar? Eu até vou assistir palestra, acho bonito que o Haroldo fala, Rossandro, Alberto Almeida, Divaldo, né? Adriano, Fábio Pires. É bonito o que eles falam, mas eu quero mudar de verdade. Eu quero com que sinceridade eu estou achando bonito a doutrina. Nossa, o espiritismo é bonito demais, gente. Com que sinceridade? Porque certa feita eu estava assistindo Sandra Borba e ela fez meio que uma brincadeira na palestra dela, né? Ela falando num congresso, não me recordo qual que foi, se era no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que era um auditório gigantesco, né? E ela brincou assim, que doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque não é fácil mudar, não. Não é fácil mudar. E muitas vezes nós não somos sinceros conosco mesmo. A gente fala, não, eu estou fazendo tudo que eu posso. Será que eu estou realmente fazendo tudo que eu posso? Eu tô fazendo, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Dentro do meu limite, eu estou realmente dando o meu melhor dentro do limite das minhas forças? Eu estou fazendo o meu melhor dentro desse limite? Né? Então, qual é o tamanho da minha sinceridade, né? Quando a obra do Cristo está aí me convidando? Qual é
o que eu estou fazendo realmente, como ele fala logo no outro parágrafo, a cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, porque é o que a doutrina espírita nos faz, raciocinar, refletir, a interpelação do Senhor, lembrando que essa interpelação é que buscais. A interpelação do Senhor como sendo convite às obras que se afirme a caridade real. O convite de Jesus para a caridade real vem através do filho difícil, seja da rebeldia, seja da doença física, do marido, da esposa, do sobrinho, do irmão, do pai, da mãe, do companheiro espírita, seja qual for, é um convite de Jesus, essa convivência, para a caridade real. Lembrando que a caridade real que Jesus entendia, né, é benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Né? Então, convite para isso, a gente recebe 24 horas por dia para que façamos essa caridade real. 24 horas nós recebemos o convite para essa obra de caridade. E a doutrina espírita traz o raciocínio, permite que eu me desperte para entender esses convites como convite do bem e não fique na turma do CDM reclamando da vida, reclamando da família, reclamando das dificuldades, né? E Emmanuel continua, né? Assim, aí vem, né, a reflexãozinha já no final da mensagem para nós. Assim, escuta no íntimo, lá dentro, Zunara. Escuta em cada lance das próprias atividades a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Aí Emmanuel já pega bem um pouquinho pesado com a gente, né? Ó, Zunara, você está estudando a doutrina espírita, você já sabe que você é um espírito imortal, que já vem de muitas reencarnações, e hoje você está encarnada para se melhorar. Melhorar você, a mais ninguém, porque você não muda ninguém, só pode melhorar a si mesmo. Então, Emmanuel vem falando que eu preciso colocar coerência entre o meu ideal e o meu esforço. Olha, que isso é muito importante. Ele não está falando entre o ideal e concretizar de verdade esse ideal acontecer nessa encarnação. Que o meu ideal é ser um espírito superior. Mas eu não vou conseguir nessa encarnação. Mas tem que ter coerência no esforço. Qual é o tamanho do meu esforço? A coerência. E ele coloca entre a promessa e a realização. O que eu estou prometendo para mim e para Jesus e estou realizando? Sabe? Eu acho que aqueles passos do AA é muito fantástico para a nossa vida. Que eu prometa para mim hoje, e apenas hoje, eu vou dar o meu melhor para mudar um tiquinho. A invigilância, e aí eu vou escolher qual é a invigilância que eu quero trabalhar. Porque eu não vou conseguir mudar nesta encarnação todas as dificuldades, né, que eu trouxe de milhares de anos. Eu não vou conseguir, da mesma forma que a gente não consegue pegar uma roupa muito suja e só jogar lá na máquina e coloca lá no modo lavar rápido, e ela sair de lá limpinha, porque não vai sair limpinha no modo rápido. E às vezes vai ser necessário que eu pegue e esfregue mesmo. Não vai depender só da máquina, eu vou precisar esfregar.
Assim é essa encarnação, é essa oportunidade aqui, né? Não é num passe de mágica. E aí Emmanuel vem nos ensinar, então, como fazer, porque ele fala assim, analisa o que fazes, analisa, eu me analisar. Analisa, o que você está fazendo, Zunara, durante o dia? Como que você usa seu tempo? Como você usa as horas que o Pai está te permitindo ter aqui encarnado? Que livro você lê? O que que você assiste na internet? Como que você usa todos os equipamentos que estão à sua disposição para que você se melhore? O que que você faz, Zunara? Observa o que dizes, diz Emmanuel. O que que eu uso a minha voz? O dom da palavra, eu uso para o bem? Eu uso para incentivar alguém a crescer, a melhorar? Eu uso o dom da palavra para levantar alguém ou uso para ajudar a cair? A pessoa está lá cheia de dificuldade e eu venho e jogo um pouquinho mais de peso em cima dela. Qual é o dom que eu... Qual é o que eu estou usando desse talento que Deus me deu de falar? E ele coloca, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. E aí vem aquilo que a gente tem vergonha de mostrar para a gente mesmo. O que nós não temos coragem de mostrar nem para nós mesmos. Isso a gente percebe no desdobramento do sono. Quantas vezes a gente acorda e lembra vagamente de algo assim, ah, não, mas, nossa, isso não tem nada a ver comigo. É porque não temos coragem aí de perceber isso ainda em nós, né? E Emmanuel segue. Que resposta fornece a indagação do Senhor? Jesus está perguntando para nós. Que buscais? O que você está buscando, Zunara, nesta encarnação? Quem segue o Cristo, diz Emmanuel, vive-lhe o apostolado. Sabemos que não temos condição de viver na amplitude, mas podemos nos esforçar. E aí, Emmanuel encerra. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? E Jesus está o tempo inteiro perguntando isso para nós, para cada um de nós que está aqui na janelinha. O que nós estamos buscando da vida? O que nós estamos buscando aqui, hoje, agora? Quando clicamos no link para entrar hoje na palestra, eu entrei buscando o quê? Com que sintonia? Que buscais? E aí vamos lembrar que André Luiz, ele dá uma receitinha fantástica para a gente, que quando bate dor, quando bate dificuldade, na hora da tormenta, porque nós estamos, né, numa grande tormenta, estamos passando aí, né? A turbulência está aí. O que nós vamos fazer? André Luiz fala para nós o seguinte, que a gente deve acionar o SOS. E esse SOS é o quê? Eu vou pegar um aparelhinho e como antigamente, né, vinha o telégrafo, né, que eles mandavam toquezinhos, mandando SOS. Hoje a gente manda um WhatsApp, um e-mail, a gente manda um recadinho nas várias mídias, né? Mas o SOS que André Luiz lembra para a gente é que na hora da turbulência, da dificuldade, está doendo, silêncio, primeiro S. Silencia, faz silêncio. Como disse a mãe do Chico para ele, põe água na boca e não engole, Chico. Faz silêncio. André Luiz recebeu esse mesmo recadinho no nosso lar, né? Mandaram ele colocar água na boca e não engolir. Silencia.
Aí, quando eu faço silêncio, André Luiz fala assim, ora, agora você ora. Orou? Ótimo. Entramos em sintonia com o nosso espírito protetor, o anjo guardião chega mais junto. Aí André Luiz fala assim, então trabalha, serviço. SOS. Então, tá aí a receitinha básica do André Luiz para a gente passar por todas essas dificuldades, porque quando eu respondo o que eu estou buscando com sinceridade, eu vou entrar numa turbulência comigo, porque tem muita coisa que está muito escondido, né? Outro dia estávamos lembrando da mensagem de Emmanuel, né? Da gente, o nosso coração tem que receber o arado, porque a gente fez a terra ficar muito dura, passamos muitos e muitos anos fazendo a terra ficar dura, então é preciso o arado passar, e quando o arado passa na terra, rasgando, dói, né? E aí, então, a gente lembra do SOS que André Luiz deu. Silêncio, oração, serviço. E aí nós vamos encontrar resposta para essa indagação de Jesus. E lembrar como Maria fez, como Paulo fez, como José, como todos lá atrás fizeram, e colocar para ele: eis-me aqui, Senhor, que seja feita a vontade do Pai, e que possamos nós, nessa noite, lembrarmos que Jesus, quando olha para trás e pergunta que buscais, e recebeu como resposta: onde moras? Ele mora no nosso coração. É preciso apenas que a gente permita que ele entre com de verdade, com mais força, com mais luz. Que ele continue nos amparando sempre. Com você, Tereza. Que assim seja, minha querida, que a gente ponha a mão nesse arado e que a gente caminhe, amaciando esse coração. Querido Fábio, você tem um recado para dar, por gentileza. Sim, Tereza. Eu vou falar em nome da direção. O Márcio está aí, se ele quiser falar ou complementar também. Só vou trazer aqui um aviso muito especial para todos, que no próximo dia 3 de julho, ou seja, o primeiro domingo de julho, o Antônio de Pádua retorna com as suas palestras presenciais aos domingos, 7 horas da noite. Então, todos serão muito bem-vindos. Essa é a programação. A gente não sabe se houver algum recrudescimento da pandemia, se até o final do mês alguma coisa interferir nessa programação, a gente pode adiar o retorno. Eu acho que isso não tem problema nenhum. A segurança de todos é em primeiro lugar. Esse formato virtual foi muito importante. E aí nós somos muito, muito gratos a Tereza, que segurou essa peteca aqui e vem nos oportunizando. Hoje está com Zunara, foi tão bom. Semana passada com a Adriane, e assim tem sido ao longo desses quase 2 anos. Mas já chegou a hora, passando da hora, na verdade, né? Nada substitui a gente estar junto presencial. Então, para encerrar, 3 de julho, se Deus quiser, 19 horas, palestra pública presencial no Antônio de Pádua. É isso aí. E nós também queremos comunicar a todos, né? E também a Casa do Chico, também com o mesmo cuidado, com a mesma responsabilidade, estamos também pensando no nosso retorno, já temos até a programação do nosso retorno no mês de julho, dia 3 de julho também.
né? E faço minhas palavras do Fábio, caso algo mude que nos impeça de realizarmos esse grande sonho de do retorno presencial, nós comunicaremos a todos, né? Mas ainda temos 2 domingos pela frente. Domingo que vem, quem vai falar para nós é o nosso querido Fábio Pires, que até que enfim eu consegui pegar. O palestrante desmarcou para mim aqui, estou eu aqui no telefone com ele. Fábio, meu filho, o palestrante acabou de desmarcar. Por favor, me socorre. Não teve como ele fugir. Mas é isso aí, Fábio. É um grande prazer ouvir você domingo que vem. Depois a gente fala sobre o tema. E quero agradecer imensamente a todos vocês que aqui estão. A Zunara, por sempre estar disposta, tão disponível, tão amável aos nossos convites, né? Que a gente sempre vai lá, Zunara, oi! Quando ela vê meu oi, ela já sabe, já vem. Né, Zu? Isso aí, gente. Então, a gente vai seguir nessa programação e, com fé em Deus, a gente vai retornar às nossas atividades presenciais. Sem mais nada para o momento, lembrando a todos que nossos estudos estão presenciais, esse quarta-feira, na Casa do Chico, e o atendimento fraterno no Antônio de Pádua. Não é isso, Fábio e Márcio? Então é isso aí. Tereza. Falou, Isso mesmo. Junara, por favor, querida, faça a prece de encerramento por nós. E aqui tem vários elogios no chat, agradecendo a sua palavra, as suas palavras, a sua reflexão. Faça assim, Tereza. Eu que agradeço por estarmos aqui juntos, matando um pouquinho da saudade, que vocês são muito queridos ao meu coração. Então, nessa união de corações, vamos mentalizar a presença do meigo Nazareno, em gratidão por essas 2 casas, que são faróis na escuridão, levando nos 2 planos da vida o amor que conduz, o amor que ampara, o amor que sustenta. E nesse momento, Senhor, que aqui estamos reunidos em Teu nome, nossos corações te rogam, Senhor, por todos aqueles que estão dentro dessas 2 casas, necessitados das energias benfazejas, que eles possam ter suas dores amainadas, que possam, Senhor, se perceberem filhos amados do Pai. Aqueles que desencarnaram, Senhor, que sofrem a separação dos entes que aqui permanecem encarnados, que eles possam se sentir acolhidos, amparados no Teu amor. Aqueles que aqui ficam com a dor da separação também, que possam se lembrar que todos somos Teus filhos e somos amparados. Envolva, Jesus querido, aqueles irmãos que retornaram ao plano espiritual pela porta do suicídio, que eles recebam, Senhor, as nossas energias benfazejas, ampliadas pelas dos Teus trabalhadores do amor, como pequenas gotas de luz, aliviando a dor de cada um. Que todos possam se sentir amparados. E que Maria, Mãe Santíssima, que sabemos, Senhor, que ampara todos aqueles que estão em sofrimento maior, envolva todos. E que essas 2 casas, seguindo no planejamento para o retorno às atividades presenciais, que os seus trabalhadores, Jesus, possam ser amparados, iluminados e
possam perseverar na tarefa que é tua, Mestre, e que todos possamos seguir adiante com passos firmes, guiados pelo teu amor, porque a tarefa não é nossa, mas é tua. Mas nós somos os teus braços aqui na matéria. Fortaleça-nos, Senhor, e a todos dessas duas casas e das demais casas também. Que o teu trabalho siga adiante. Muito obrigada, Jesus, que assim seja.